Esse contexto, irmão, da religião que permite ou não permite as coisas, ele é discutido pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e principalmente no capítulo 14, que muitos têm como uma palavra difícil de entender, né? O próprio apóstolo Pedro, ele fala, o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os incautos, né, os mal intencionados, os que não têm conhecimento da palavra, torcem para a sua própria perdição. Então, essa é uma palavra importante, irmãos. Aqui, né, um texto que é considerado de difícil compreensão, Romanos 14, e que nós hoje vamos pedir aí a bênção, a graça de Deus, para termos mais luz sobre esse texto da palavra que está em Romanos capítulo 14, e nós vamos ler do 1 até o 12. Quero convidar os irmãos para nós fazermos essa leitura, então. Romanos 14, de 1 a 12. Nós vamos ler, estarei lendo aqui na Bíblia na linguagem de hoje, os irmãos podem acompanhar em outra versão, muda um pouquinho as palavras aí com o mesmo sentido. Diz assim, não julgue os seus irmãos na fé. Romanos 14. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo e nenhum de vós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E por isso as Escrituras Sagradas dizem, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Então, irmãos, essa palavra aqui, de Romanos 14, a primeira coisa que nós precisamos compreender e refletir é que o apóstolo Paulo está falando de coisas secundárias da fé. Ele não está falando daquilo que é principal, daquilo que era uma fé firme que eles já vinham exercendo dentro ou da fé judaica ou da nova comunidade cristã. Então, por exemplo, quando ele diz aqui que quem é fraco come legumes, né, só verduras, e quem não é, e quem come de tudo também não deve desprezar essa pessoa, tal, usa-se esse texto para dizer, aí, ó, posso comer de tudo, qualquer tipo de carne e tal. Não, ele não está dizendo de qualquer tipo de carne, mas se come de tudo, não quer dizer que a pessoa comia morcego, sei lá, né, coisas que a gente não rato, alguma coisa que a gente não tem por alimento, irmãos. O que ele está dizendo aqui é que dentro dos alimentos que Deus aprova, né, tanto que Pedro ali no lençol viu os alimentos imundos e ele diz, olha, Senhor, eu nunca comi esse tipo de alimento. Isso não era da dieta deles, eles não comiam isso. O que ele está dizendo aqui, quando ele fala come de tudo, ele estava dizendo de uma pessoa que comia de todos os alimentos limpos, inclusive as carnes, porque aqui a diferença é
ser vegetariano ou não. Então tinha gente que era vegetariano e tinha o que comia carne. Mas qual carne? As carnes aprovadas por Deus, as carnes que fazem parte da dieta do povo ali judeu e do povo de Deus, da nova comunidade cristã. Não está em questão aqui as carnes imundas e os alimentos que Deus não separou para o homem. Não é esse o objetivo do texto. Ele está falando de coisa secundária. Está todo mundo aqui crendo, mas alguém falou, irmão, eu não quero mais comer carne, eu agora só vou comer verdura, não como mais carne. Isso, irmão, é secundário. Isso não é uma regra, irmão, que é obrigatório para todas as pessoas. Não. Isso é uma decisão pessoal. Ele decidiu não comer mais carne, ele vai comer agora só fruta, verdura, legume. Está ótimo, irmão. Que Deus abençoe ele. Então ele está dizendo aqui, não critique essa pessoa, não condena essa pessoa, Deus vai aceitar ela, é para Deus que ela não está comendo carne, deixa ela com a sua fé. Ela vai prestar conta diante de Deus da fé que ela tem, está tudo certo. Mas para mim isso aí não serve, irmão. Eu gosto da minha carninha, eu gosto, né, do franguinho na panela, eu gosto do churrasco, eu fico sem carne, irmão. Está ótimo, irmão. Isso é secundário, não tem problema nenhum. Em outra parte ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês não podem dividir o corpo de Cristo por causa de um assunto desse. Isso é secundário. Isso não é a razão da nossa fé, não é comer carne ou não comer carne. Então, e aqui também, irmãos, outra coisa. Quando ele fala, uns fazem diferença entre dia e dia, né, como diz na versão tradicional, e outros acham que todos os dias são iguais, também, irmãos, não tem a ver com o sábado. Eram os dias de festividades, eram os dias santos, considerados santos. Não está em questão aqui, irmão, o sábado. Em momento nenhum ele fala do sábado, do mandamento semanal. Ele está falando de dias que eram considerados festivos, ou dias separados, ou dias, irmãos, como era para os judeus de grande importância, o dia do perdão, o dia que eles passavam em jejum, o chamado Yom Kippur lá. Não era isso, irmão. Não era disso que se tratava. E o apóstolo Paulo estava dizendo, esses dias não vão fazer diferença. Mas ele não estava falando do sábado. Não se trata do sábado aqui. Ele estava falando sempre de coisas secundárias. Então, quando a gente analisa esse texto e vê que ele está falando de ser vegetariano, de ser uma pessoa que observa a direção de Deus na sua vida, com alguns detalhes pessoais, eu acho que para mim é assim. Então a gente vê que ele está tratando, irmãos, na verdade, dessa questão secundária. E o que é, irmãos, primordial, aquilo que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida, que a gente tem que pensar? A primeira coisa, irmãos, que ele diz aqui, é que nós somos escravos, irmãos, do pecado. A primeira coisa que nós temos que entender, irmão, é que há uma escravidão do pecado. E a pessoa que está escravizada no pecado, irmão, ela precisa deixar o pecado primeiro. É a primeira coisa, irmão, que tem que acontecer. Então, veja, quando nós estamos pregando para o mundo, irmão, quando você está pregando para uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não tem fé nenhuma, não pratica nenhuma religião, uma pessoa que está mergulhada, irmão, no pecado, na idolatria, aquela pessoa, irmão, que está ali na procissão, seguindo o santo, aquela pessoa, irmão, que está indo viajar lá para a Aparecida do Norte para fazer um pedido ali, né, para uma imagem, irmão, que a gente sabe que não tem vida, irmãos. Né? Nós não temos nada contra ter uma admiração por Maria, que foi a mãe de Jesus, que fez um trabalho belíssimo ali na condução do Filho de Deus. Temos apreço, irmão, pela pessoa de Maria. Mas Maria não intercede por ninguém. Maria hoje, irmão, está no túmulo, na sepultura, aguardando a volta de Cristo, irmão, assim como Pedro, como Paulo, como todos os apóstolos, irmãos. Também a mãe de Jesus, irmão, ela faleceu, ela morreu, está na sepultura, aguardando a ressurreição. Ela não está em condições de interceder por ninguém, irmãos. E essa pessoa, irmão, que está ali na idolatria, buscando por um ídolo, por uma imagem que está lá em algum lugar, e buscando nela a solução dos seus problemas, ou a intercessão perante Deus, irmão, nós temos que dizer para ela o seguinte:
em 1 Timóteo 2,5, a palavra de Deus diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar a palavra para essa pessoa. Irmão, se você conhece alguém, irmão, que está afundado no pecado do vício, está afundado, irmãos, no vício da droga, da bebida, você tem que falar para ele: você tem que largar esse vício, porque você não é dono de você mesmo. Você está na escravidão do pecado. Você não tem domínio próprio. Você está sendo dominado por essa conduta que é prejudicial. Você não está tendo domínio da sua pessoa. E o pecador, ele não é dono dele mesmo. Ele não pode entregar a vida dele para Jesus, porque a vida dele não é dele. A vida dele é do vício, a vida dele é do pecado que ele está envolvido. Irmãos, a pessoa que está envolvida com corrupção, com assalto, com falcatruas, com golpes, ela é escrava, irmão, daquela vida de golpista, de ladrão que ele tem, e aquilo ali, irmãos, não deixa ele fazer outra coisa. Ele fica preso naquela conduta. E às vezes, irmão, aí o que acontece? Nós temos que chegar nele e falar: olha, você não deve fazer isso. Aí sabe o que essa pessoa vai dizer para a gente, irmão? A sua religião não permite beber? Aí a resposta, irmão, muito provavelmente a gente vai ter que dar para ele não, a minha religião não permite beber. Não bebe, não é para beber. Mas eu não posso tomar um refrigerante? Não, pode tomar, não posso tomar nada, um negocinho com álcool, uma coisa, nunca posso tomar nada. A religião não permite. Aí você vai dizer: não permite, não é para beber. Não se quer. Mas permite fazer tal coisa? Não é para fazer. Isso aqui é errado. Mas por quê, irmão? Porque essa pessoa, irmão, ele está longe da palavra de Deus. E do que ele precisa, irmão? Ele precisa da lei de Deus. Ele precisa da lei de Deus. Ele precisa que diga para ele sim ou não. Você tem que falar para ele sim ou não. Ele chega e fala: irmãos, se você tiver uma pessoa que está afundado numa conduta contrária à palavra de Deus, ele está desonrando o pai e mãe, se ele é uma pessoa, irmão, que está destratando o pai, a mãe dele, ele chega e fala: mas a tua religião não permite. O que a tua religião fala? Você fala: a minha religião diz que é para honrar pai e mãe. Isso aí que você está fazendo errado. As pessoas, irmão, que não conhecem a Deus, elas precisam da lei. Nós temos que falar da lei. E ela chega, irmão, e fala assim: não pode, irmão, não pode roubar nada, não pode pegar um negocinho. Se eu for num restaurante, eu não posso pegar um nada dali, eu não posso levar embora um guardanapo. Você fala: não furtarás, está lá na lei, não é para roubar. Não pode. A resposta, irmão, é sim ou não. E você vai na lei e mostra a lei, e é isso. É isso que tem que fazer. Irmãos, foi algo mais ou menos assim que aconteceu na história da Bíblia, quando Deus pegou um povo, irmão, que era escravo no Egito, e tirou aquele povo de lá. Qual foi a primeira coisa que Deus fez, irmão? Foi dar a lei para eles. Quando tirou o povo do Egito, eles saíram de lá, Deus tirou com mão forte, colocou as pragas no Egito, e afogou os egípcios lá no mar. E eles entraram, então, no deserto. A primeira coisa, irmão, que Deus fez foi entregar. Agora é o seguinte: não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de mim, não adorarás imagens de escultura. É assim que é para ser. Pode fazer diferente? Não pode. E quem fizer diferente vai morrer. Era a lei e a punição. Se errasse, pisasse fora do combinado, era morto. Tem que guardar o sábado. Não, mas se eu não guardar o sábado, se eu catar lenha no sábado, vai morrer, vai ser morto. Se catasse o maná no sábado, no sábado não caía na sexta-feira. Se você não pegasse o dobro ali, não guardasse, todo dia, se você guardasse, outro dia estragava. Mas na sexta-feira pegava o dobro que não estragava no sábado. Então, irmãos, era sim ou não, e quem saísse fora do combinado era punição. É isso. É simples assim. Só que aí, irmãos, vindo a lei, e a lei trabalhando no meio daquele povo,
surgiu, irmãos, um segundo problema, que era a escravidão da lei escrita na pedra, irmãos, porque aquele povo, com a lei de Deus na mão, eles começaram a entender, irmãos, que quem cumpria a lei era melhor do que os outros. Aí começou o seguinte: eu não roubo, eu não mato. Até hoje, irmãos, até hoje, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram gente que fala assim: não precisa de muita religião, não, eu não roubo, eu não mato, tá bom demais. Você já não ouviu gente falar assim? Eu nunca roubei ninguém, eu não mato, não roubo, eu não, tá bom demais. O que essa pessoa entende, irmão? Que se eu cumprir a lei, já tá bom. Se eu cumprir a lei, tá bom demais. Tá? Eu sou melhor do que muita gente se eu cumprir a lei. E o que aconteceu com o povo de Deus cumprindo a lei escrita na pedra, irmãos? Esse povo começou a se gloriar e a se achar melhor do que os demais, porque eles tinham a lei e seguiam a lei. Nós somos mais justos que o resto. E quando o irmão vê Jesus contar ali nos evangelhos sobre o fariseu e o publicano, o fariseu bate no peito e fala: olha, eu sou religioso, eu cumpro os meus deveres religiosos, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou o cara. E ele se sentia melhor do que o outro. E esse aqui é um traste, esse publicano aqui. Aí o publicano só falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, aí Jesus fala: quem voltou justificado para casa foi o outro. Por quê, irmão? Porque chegou um momento em que esse povo que recebeu a lei, eles começaram a se gloriar da lei. Eles falavam: nós temos a lei, nós seguimos a lei, nós agradamos a Deus ao seguir a lei, e por isso nós somos melhores do que os outros, nós somos melhores que as outras pessoas, nós estamos acima, num outro patamar dessas pessoas que estão aí, que não servem para muita coisa. Mas aí o apóstolo Paulo diz, irmão, que a lei, ela acabava mostrando o pecado. Ele diz assim: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. A lei, na verdade, irmão, ela apontava para o pecado. As pessoas ficavam sabendo que o pecado existe. Elas olhavam lá: não adulterarás, ela falava: não adulterarás, adulterarás. Né? Até tem um vídeo bem engraçado na internet, que o pai, ele pega, tem uma menininha, deve ter uns 4, 5 aninhos, menininha, ele fala para ela o não, e ela não ouve o não. Ele pega 2 bichinhos, ele pega assim uma girafa e um cachorro. Aí ele fala para a menininha assim: qual não é a girafa? Ela aponta a girafa. O não fica, ela não ouve o não. Ela fala: qual não é a girafa? Ela aponta a girafa. Aí ele pega uma bola e um quadrado. Qual que não é a bola? Ela vai na bola. Ela fica com a bola. O não acontece. Ela não registra o não. Ela vai no que o pai falou. O pai falou: qual não é a girafa? Ela vai na girafa. Então, irmãos, a lei era mais ou menos isso. Quando a lei fala não furtarás, a pessoa pensava: furtarás. Será que dá certo? E aí, irmãos, ficava a obediência só pelo medo da punição. Eu descobri o pecado e eu era obediente, irmão, só porque eu tinha medo da consequência do pecado. A pessoa falava assim: olha, não furtarás, mas se eu furtar direitinho, não vai dar nada. Se eu conseguir furtar e ninguém ficar sabendo, eu consigo me livrar. Então, irmãos, era só o medo de ser punido. A pessoa, na verdade, irmão, a lei, ela serve, ela é boa, ela é justa. O apóstolo Paulo fala: a lei é boa, é justa, é santa, mas ela, irmão, aponta para o pecado. E as pessoas começam a obedecer a lei, irmão, não porque amam a Deus e querem fazer a sua vontade, mas porque tem medo de ser punido. Tem medo de ser pego, irmãos. É esse que é o problema. Irmão, o ladrão, ele não tem medo, irmão, de ir lá roubar e de acontecer alguma coisa. Ele tem medo de ser descoberto. É esse que é o problema. Ele não tem a vergonha de falar: eu sou ladrão, eu roubei. Às vezes, irmão, muitas vezes o ímpio, irmão, ele tem orgulho do que ele faz.
roubei mesmo, fui lá, deu certo, rapaz, nunca me pegaram. A pessoa se orgulha daquilo. Mas a palavra, irmão, está colocando o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo, a lei mostra o pecado e era uma obediência à lei, irmão, só por medo da punição. A pessoa tinha medo de ser pega, de ser punida, e por isso ela obedecia à lei, irmão. Mas não era por amor, não era, irmão, por estar buscando fazer a vontade de Deus e fazer o que era melhor para Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai chamar a lei de aio, né? Aio, essa palavrinha com três vogais, né? Isso mesmo? A-I-O. Ele chama-se o aio. O que era o aio, irmão? Era uma babá. Era uma babá. Então ele fala assim, ó, a lei serviu de aio, de babá, para nos conduzir como criança, irmão, pelas regras do pode ou não pode. A lei dizia, pode ou não pode. A lei dizia, não matarás, não adulterarás, não furtarás. A lei dizia, é para você honrar pai e mãe, é para você não adorar ídolos, é para você guardar o sábado. Era sim ou não, pode ou não pode. A lei, irmão, serviu de babá. Por quê, irmãos? Porque nós tínhamos um povo que era criança. Um povo criança. Irmãos, com as crianças, pode ou não pode? Quando o filho pergunta, pode, pai, pode pegar o carro e sair? Não pode. Você não pode sair, você não tem idade, você não tem carteira. Você tem que dizer, irmão, o que pode e o que não pode. Pai, posso sair sozinho de bicicleta? Não pode, é perigoso, vai ter alguém? Não pode. Aí, irmãos, você tem que dizer pode ou não pode. Você tem que instruir o seu filho, irmão, com regras. A melhor coisa que nós fazemos, irmão, em casa é ter disciplina, é ter regra. Pai, pode ficar acordado a noite inteira assistindo televisão? Não pode. Tal hora tem que dormir. Tem que ter regra. Tem que ter regras. Nós temos que regrar os filhos e dizer pode ou não pode. Esse é o trabalho dos pais. Nós temos que colocar a lei, aquilo que precisa acontecer, o sim e o não. Só que aí, irmãos, tem um detalhe. O filho cresce. O filho cresce. E quando o filho cresce, vem a liberdade da lei escrita no coração. E nós, irmãos, com a vinda de Cristo, ele diz o seguinte, que a lei não mais está escrita na pedra, mas agora está escrita no coração. Essa lei, irmãos, agora escrita no coração, ela vai fazer com que você pense, será que o que eu estou fazendo é certo? É o melhor, porque você mesmo não é que vai decidir. Porque a lei está no teu coração. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, irmãos. E já não precisa mais, irmão, a lei escrita na pedra e o medo da punição, porque você mesmo, irmão, dentro da sua cabeça, você fala, isso aqui não é bom, isso aqui não está certo, isso aqui eu não vou fazer. E você, irmão, quer agradar a Deus, você quer fazer o melhor para Deus, você quer servir a Deus de coração, porque você entendeu, irmãos, que nós tínhamos uma vida de pecado, uma vida errada, e que Deus, irmão, trouxe a lei para nos corrigir, e que trouxe Cristo para nos perdoar, e por isso, irmão, a gente quer fazer o melhor na presença de Deus. Não é o medo da punição, não é o medo, irmão, do inferno. Como a gente vê também, às vezes as pessoas colocando, olha, se você não servir a Deus, você vai queimar no fogo do inferno, no tacho de óleo fervente. Irmãos, não é o medo do tacho de óleo. É refletir, irmão, que eu posso viver eternamente com Deus. Rapaz, isso vai ser bom, hein? Eu preciso ir nessa direção. Eu preciso fazer a vontade de Deus para ter comunhão com Ele. Irmãos, se eu puder conversar com alguém importante, alguém poderoso, irmão, se eu tivesse condição de conversar com um prefeito, irmão, da cidade, para pedir para ele melhorar minha rua, não seria uma honra, irmãos? Mas eu tenho, irmão, uma honra de conversar com Deus, irmão, através de Jesus Cristo. Se eu fizer um pedido para Deus, irmão, através de Cristo, eu sou atendido. Isso não é importante? Não é algo que eu tenho que buscar de coração?
E aí, irmão, se alguma coisa que eu estou fazendo impede essa comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem diferença entre nós e Deus, os nossos pecados criam uma barreira, um muro entre nós e Deus, eu procuro, irmão, não pecar. Não é com medo da punição do inferno, irmão, ou de ser pego, ou de ser preso. Eu sirvo a Deus, irmão, querendo derrubar essa barreira. Eu quero ter acesso a Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero ser próximo de Deus. A minha vontade, o meu desejo, irmão, é ser cada dia mais íntimo de Deus, de conseguir conversar com Ele, falar com Ele, colocar meus pedidos, resolver minhas dúvidas, ter certeza do caminho que eu devo andar, da decisão que eu devo tomar, ter tranquilidade, irmão, no caminho que eu vou escolher, na viagem que eu vou fazer, eu descanso em Deus, irmão. Deus vai me proteger, vai me guardar. É isso que eu estou buscando de Deus, irmão. Não é por medo da punição. Só que isso, irmão, é um terceiro ponto, né? Primeiro, a gente é escravo do pecado, a lei nos livra do pecado, mas nos torna escravo da lei, a gente fica achando que a gente vai agradar a Deus cumprindo a lei, e num terceiro momento, irmão, a gente entende que a lei, irmão, está escrita no coração, e que a gente, irmão, vai ter essa comunhão com Deus, e isso é muito mais importante, irmão, do que simplesmente fugir da punição. Então, a pessoa vem e pergunta, pode matar, pode roubar, pode enganar o próximo? Qual que é a resposta nossa, irmão? O que diz a sua consciência, irmão? Pode matar? Não, irmãos, tem um mandamento, não matarás. Mas vai ter aquele dia, irmão, que você fala, não, se eu matar direitinho, do jeito que fizer, eu não vou ser pego, ninguém vai me descobrir. Não é isso, irmão. Se eu tenho desejo de matar alguém, de roubar alguém, de enganar alguém, irmão, no meu coração, eu ainda não estou, irmão, aperfeiçoado na lei da consciência. Que é essa que o apóstolo Paulo está pregando aqui, está falando para nós em Romanos 14. Ele está dizendo, olha, cada um vai prestar conta dos seus atos, você tem que fazer para Deus. Se você não come, é para Deus que você não come. Se você não faz, é para Deus que você não faz. É a sua consciência com Deus. E por isso eu vou dispensar a lei, irmão? Não, a lei é santa, justa, boa, a lei é bênção, irmão. Mas nós estamos acima da lei agora. Nós estamos acima da lei. Irmãos, perceba esses três estágios. O ímpio, irmão, ele peca, tem prazer em pecar e se gloria de pecar. Se você falar para um ímpio, irmão, que está praticando imoralidade, que está traindo o relacionamento que ele tem, você fala para ele assim, mas escuta, você tem um amante? Ele fala, opa, se der certo eu arrumo mais uma. Ele tem orgulho do pecado dele. Sextou, vou beber todas. Você fala, você vai tomar esse final de semana? Opa, já estou com o fardinho lá no jeito. Ele tem orgulho, irmão, daquilo que ele pratica. Esse é o ímpio. Aí, no segundo estágio, irmão, nós temos um pecador que ele enxergou a lei, ele viu aquilo ali, irmão, mas se ele puder fazer escondido, ninguém vê, ele ainda pensa que só de cumprir a lei na presença dos outros verem, como o fariseu dizia, eu sou santo e eu faço tudo certinho, todo mundo olha, ele acha que aquilo ali é suficiente, irmão. Mas ele ainda, irmão, continua escravo. Ele ainda está achando um jeito de sair da punição. Não é ainda, irmão, a lei da consciência. Na cabeça dele, irmão, ele ainda só não está fazendo, porque se pegarem ele vai dar ruim. Mas se ele pudesse ele fazer, às vezes, irmão, ele não pratica aquele ato, mas ele tem vontade, na cabeça dele é aquilo que ele quer. Sim. Pois é, a lei de trânsito não me atinge porque eu não estou a fim de transgredir nenhuma regra de trânsito. Né? Tá tranquilo. Então, irmãos, a lei no coração, ela não é mais um benefício para quem
cumpre e foge daquilo ali. Aí, Romanos 14, 22, um pouquinho para frente, ele vai falar assim, ó, feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Na versão tradicional ele fala, bem-aventurado o homem que não se reprova naquilo que aprova. Se eu fiz, irmão, eu fiz de boa mente, de boa consciência, e eu sei, irmão, que eu fiz aquilo que eu acho que eu fiz, a minha consciência não me condena. Eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Eu sei que eu estou fazendo o que deve ser feito. Eu sei que é isso que agrada a Deus. Eu estou fazendo convicto de que é isso assim que Deus vai se agradar de mim, daquilo que eu estou fazendo. Irmãos, para transgredir a lei, inclusive. E não é nada disso. O apóstolo Paulo está dizendo, nós estamos acima da lei. Porque a lei está gravada no nosso coração. Né? Então, eu nem penso de descumprir a lei. Eu nem penso de matar alguém, de roubar alguém, de adorar uma imagem. Eu nem penso, isso nem passou pela minha cabeça. Porque está escrito, irmão, no meu coração. Então, irmãos, para a gente entender isso aqui, eu quero voltar lá nos 3 passos dos irmãos para dizer assim, ó, o ímpio, ele diz, eu tenho orgulho das minhas amantes lá, vamos dizer, para pegar o pecado do adultério. O outro nível da pessoa que segue a lei, ele fala, não, eu não vou adulterar porque vai dar problema, eu vou ser condenado, eu vou para o inferno. Aquele irmão que está com a lei escrita no coração, Jesus falou assim, ele nem vai olhar com um olhar impuro para outra mulher. Entende, irmão? Está no meu coração, não é nem um medo, não é nem um negócio. Irmão, isso não passa na minha cabeça. O ladrão, irmão, ele fala, roubei mesmo o banco. Eu, se puder, eu roubo o outro. Estou preso aqui, mas na hora que me soltar, eu assalto outro banco. Aquele irmão que está cumprindo a lei, ele fala, não vou roubar o banco porque senão a polícia me prende. Mas se eu pudesse, eu pegava. Não. Sobrasse um jeito aí de eu roubar o banco e ninguém me pegar, eu roubava, eu aproveitava. E a pessoa, irmão, que está procurando a santidade, nem passa pela cabeça dele roubar e prejudicar outra pessoa. E pegar o que não é dele, nem passa, não passou pela minha cabeça. Irmão, entende? Então, por isso que ele está livre da lei, irmão. A lei de Deus que fala não furtarás, e a lei dos homens que diz que quem furtar vai ser preso, não me interessa, irmão, porque não passa pela minha cabeça prejudicar os outros, roubar ninguém. Então, irmãos, esse é um outro estágio que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a minha consciência não me acusa, irmão, eu estou tranquilo, porque eu nem penso nessas coisas. Olha, quem está no pecado, irmão, pensa em pecar mais. Quem está na lei, pensa em como escapar da punição. Quem está na graça, irmão, pensa o seguinte, como que eu vou santificar minha vida e agradar a Deus? Como que eu vou fazer melhor? Como que eu vou fazer mais para Deus? Como que eu vou melhorar as várias áreas da minha vida? Irmão, aqui eu estou pensando em pecar mais, aqui eu estou pensando em pecar e escapar da punição, aqui eu estou pensando em santificar minha vida, irmão, agradar a Deus, fazer o melhor. Eu não estou pensando em pecado, irmão, eu estou pensando em melhorar a minha vida. Eu estou pensando em ir além, em fazer melhor. Irmãos, se a pessoa estiver pensando em pecar, irmão, estiver pensando em como escapar da punição, como que eu faço para pecar escondido, para ninguém me ver? Irmãos, nós não estamos ainda vivendo na graça. Não estamos na graça, irmão. Nós estamos como criança, irmão. Como Israel, que precisava da lei, e quem pecar vai ser morto, vai ser punido. E às vezes, irmão, a gente vê as pessoas falando, eu queria ver, por que hoje, irmão, a pessoa faz as danuras e não vê um raio do céu, não cai fogo igual o profeta Eliseu mandou e mata tudo? Por que não acontece? Porque, irmão, nós estamos num tempo, irmão, agora da graça, apelando, irmão, para a nossa consciência. Nós estamos agora, irmão, no tempo dos adultos. Não é mais criança que se errar, a gente pega a cinta e bate, irmão. Não é mais, irmão, porque a gente, irmão, tem que corrigir, pôr de castigo um filho de 6 anos, de 7 anos, irmãos. A gente, em casa, durante muito tempo, irmão, nós tínhamos o cantinho do pensamento lá, né? Fez um negócio errado, vai ficar pensando aqui 2 minutos. Mas, irmãos, como que eu faço isso hoje com um filho adulto?
né? Se o neto, irmãos, hoje, que é um menino meu já com 25 anos, quase, se ele fizer um negócio que me desagrada, irmão, eu não tenho como falar para o neto, neto, vem aqui, senta no banquinho aqui, você vai ficar 5 minutos aqui sentado, né? Não faz mais sentido, irmão. Não cabe mais. Irmão Dário, né? Se alguma coisa desagradável, o Juninho, o irmão falar, olha, Juninho, senta aqui, fica 5 minutos aqui no banquinho. Não tem mais sentido isso, irmão. O que o irmão vai falar? Júnior, você viu se é certo isso aí? Pensa bem se está certo isso aí que você está fazendo. A gente vai apelar, irmão, para a consciência do filho adulto. O que você acha? Você acha que está certo isso aí que você fez? Não é? Sim? Sim? Aham. Uhum. Jesus cumpriu a lei por mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Não, irmão. Os mandamentos resumem em 2, amar a Deus e todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e deixa a vida rolar, vai fazer o que quiser. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estávamos escravos do pecado, Deus mandou a lei, nós ficamos escravos da lei. Vocês têm que sair disso. Agora é o seguinte, você tem que pôr na sua consciência, gravar a lei de Deus no seu coração e buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já sei o que é certo ou errado. Irmãos, para um filho adulto, você não fala mais. Se você pegar as rosquinhas no pote ali, vai ter problema. O filho adulto, ele que sabe, irmão. Se ele for lá encher a cara de rosquinha lá e ficar obeso, fazer, o que você vai fazer? Irmão, você tem que falar para o meu filho, você acha que está certo o que você está fazendo? Você vai apelar para a consciência dele. Não é mais para o certo ou errado, faz, não faz, vai para o castigo, vou te bater, pega a cinta. Não é mais, irmão. Então, hoje, Jesus, irmãos, está valorizando a nossa consciência. Agora, eu vou passar para o exemplo prático lá para os irmãos. Jesus falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher já cometeu pecado. Eu pergunto para os irmãos, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Você entendeu? Ele falou, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu digo a vocês, quem xingar o seu irmão de louco será réu de juízo. Para eu ser condenado, irmão, eu tinha que matar, catar uma arma e dar um tiro no outro. Agora, se eu falar mal dele, eu já estou matando aquele irmão com as minhas palavras. Jesus está dizendo, olha, pensa bem se está certo isso aí. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil, irmão? Você entendeu? Jesus vem, irmão, apelando para a sua consciência, para a sua capacidade, considerando que você é uma pessoa adulta na fé. Se nós olharmos para isso, irmão, mais ou menos Deus está pegando a humanidade, irmão, lá de trás, de quando nós não éramos ninguém, era escravo lá no Egito, o povo de Israel, deu a lei para eles, e depois com Jesus, irmão, é o Novo Testamento, é a nova fase. Agora, irmão, não é mais certo e errado, e quem errar vai ser punido, e vai morrer e vai ser apedrejado. Agora é o seguinte, o que você acha? Está certo isso aí que você está fazendo? E está apelando para a nossa consciência, irmão. E o que você acha que Deus vai julgar depois? Né? Você acha que Deus vai julgar certo isso aí que você está fazendo? Ele vai dizer que parabéns, vai te dar parabéns depois, né? Irmãos, então, Jesus vem, irmão, e a nova aliança, a graça, na verdade, irmãos, uma valorização de quem nós somos, irmão, para nós não precisar mais de gente em volta, irmão, dando regra e supervisionando a gente. Não é mais o sacerdote supervisionando, não é mais, irmão, o pastor pegando no pé. Irmãos, não é mais para agradar o líder que você está fazendo o que você está fazendo. É para agradar a Deus. Não é mais, irmão, e aí eu volto no tema da mensagem, minha religião não permite, é aquela história, irmão, nossa, né, fizer isso aqui, se o pastor vê, eu estou perdido, né, aquele medo de ser pego, de alguém estar vendo. Não é sobre isso, não é eu
Não é para me agradar que nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui na igreja, irmão. Nós estamos agradando a Deus, irmão. E o verso 12 de Romanos 14, ele fala, tem um negocinho importante aqui, ó. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, irmão. Não é sobre, irmão, agradar os outros, para os outros verem, para não ser pego, para não ser punido, irmão, não é. É para agradar a Deus e prestar conta de mim mesmo. Como que era a tua intenção, irmão? Você fez isso com qual intenção? É Deus que sabe, irmão, e você mesmo, no teu coração, o que você está fazendo, irmão? É para santificar a sua vida, agradar a Deus. É o novo pacto, irmãos. Saímos do pecado, fomos para a lei, éramos escravos do pecado, depois virou escravo da lei. Hoje nós estamos na graça, irmão, livres disso tudo, irmão, porque dentro de nós está o desejo de agradar a Deus de todo o coração, irmãos. Agradar a Deus de todo o coração. Então, aí a pergunta, irmão, é essa. Você está no pecado, na lei ou na graça? Para quem está no pecado, irmãos, nós anunciamos a lei. Nós anunciamos a lei. Não pode. Então a pessoa fala para você assim, na sua igreja não pode, sei lá, trabalhar no sábado? Não pode. A pessoa fala, nossa, mas vocês são legalistas, né? Vocês são da lei e tal. Não, irmão, é porque ele está no pecado, ele está lá sem Deus, ele está sem... Eu estou falando, não pode. Aí, irmão, quando nós estamos já vivendo a lei, irmão, a pessoa fala assim, irmão, mas no sábado, eu não posso nem fazer uma visita no hospital para uma pessoa? Pode. Nós estamos na graça. Quando eu falo que eu estou na graça, irmão, e eu falo no sábado, é o dia de fazer o bem, Jesus falou, olha, eles condenaram Jesus, irmão, porque ele fez uma cura no sábado, eles condenaram Jesus porque os apóstolos estavam comendo no sábado, irmão. Irmão, não podia fazer nada no sábado. Aí Jesus vem e fala, não, peraí, vocês não tiram o boi quando cai no buraco? Não é assim, não. Mas com isso, irmão, ele estava dizendo, não precisa guardar o sábado, ou vamos guardar o domingo? Não tem nada a ver, irmão. É que eu agora, com a graça, irmão, eu tenho outro pensamento a respeito disso, não mais o da lei. Na lei, irmão, tinha o número de passos para andar no sábado. Se eu andasse mais de tantos passos, eu transgredia o sábado. Não é isso, irmão, não é sobre isso. O sábado é o dia de fazer o bem, é o sábado de estar na igreja, é o sábado de descansar o corpo, a mente. É o dia, irmão, de fazer uma visita no hospital, é o dia de ligar para alguém que você conhece, para falar de Deus para ela, é o dia de ler a Bíblia, de pôr em dia o teu ano bíblico, é o dia, irmão, de conviver com a família, de passar mais tempo com a esposa, com os filhos, irmão. É o dia de, a Bíblia fala de ser um dia deleitoso, irmão. O que é um dia deleitoso? Um dia de alegria. Esquecer as outras coisas. Irmão, eu estou correndo atrás, trabalhando, 2 empregos. Mas, irmão, no sábado eu paro tudo. Não, eu sei que Deus vai prover, que Deus vai abençoar. Eu descanso em Deus no sábado. Não podia nada. Não podia coisa nenhuma. Então, irmãos, é isso, irmão. Agora, ficou mais leve o não matarás? Não ficou, irmão, porque agora eu tenho que pensar em mim, eu não vou nem xingar o irmão, porque isso vai, talvez, mata ele com palavras. Não ficou mais leve nada, irmãos. Foi, internalizou, irmão, aquilo que era externo, para os outros verem. Agora, irmãos, eu considero internamente, se Deus está vendo e me aprovando. Será que Deus está me aprovando? Eu vou dar conta de mim perante Deus, eu chego lá e eu digo, Deus, ó, estou indo bem. Será que Deus vai falar, parabéns, você está indo bem? É o que Deus vê, 1 Coríntios 4, né? Nós estávamos lendo hoje. É Deus quem julga. É Deus quem julga o esforço de cada um. Irmão, a tua religião permite... Vamos pegar outra coisa. A tua religião permite bebida alcoólica? Não. Se você está falando com uma pessoa que não é crente, que não está... Você vai falar um não desse tamanho. A minha religião não permite. Não, é isso. Agora, num segundo momento, a pessoa vem, irmão, e fala assim, mas, irmão, eu não posso tomar uma tacinha de vinho. Aí você fala, irmão, o que a tua consciência diz?
né? Porque, irmão, se você na tua consciência fala, não, eu agrado a Deus, eu estou aqui dentro de casa, vou tomar minha tacinha de vinho, é uma só, eu não fico bêbado, eu não dou mau exemplo, eu não... Amém, irmão. É o que a tua consciência diz. Você sente que você está se santificando e servindo a Deus de coração, mesmo com essa tacinha de vinho? Sim, amém, irmão, que assim seja. Mas ninguém está falando aqui, irmão, de ser escravo da bebida novamente, que isso aí está certo. Ninguém está falando disso. Nós estamos num outro patamar, nós estamos falando aqui de agradar a Deus. E assim vamos para o sábado, e assim nós vamos para as imagens, e assim nós... Ah, irmão, adorar um ídolo pode na tua religião? Não pode, irmão, de jeito nenhum. Aí depois, irmão, que nós estamos entre os crentes, entre aqueles que servem a Deus, a pessoa fala, olha, irmão, eu estou achando que essa história aí de, sei lá, na televisão ou qualquer outra coisa, está virando um ídolo na nossa vida. Fala, rapaz, é mesmo, eu preciso diminuir, preciso assistir menos. Então, irmãos, é outra coisa. Nós estamos num outro patamar, irmão. Eu quero me santificar. A pessoa fala, olha, esse tempo que você passa no celular, você podia ler a Bíblia. Você fala, é mesmo, hein, rapaz, eu preciso, vou largar a mão do celular. Essa semana, irmãos, eu saí, eu falei para a Ana, né? Eu falei, Ana, eu vou para o trabalho e vou largar o celular aqui em casa. Aí ela riu, né? Falou, não acredito, vou largar. É demais, irmão, é muito celular. Vai devolver a vida. Irmão, Dário mostrou um vídeo para mim, né? Que o cidadão fala, né? Devolva a sua vida, sei lá, entre aqui que eu te devolvo a sua vida. Aí o cara entrou lá e falou, me dá seu celular. Bateu com o martelo em cima, né? Pronto, agora pode viver a tua vida. Então, irmãos, é muito celular. Essa semana eu falei, eu vou para o trabalho, vou sem. Vou deixar aí. Eu saí cedo, meio-dia, eu vi as mensagens, respondi tudo, larguei de novo, voltei. De tarde eu olhei outra vez. Irmão, é muito celular. Atrapalha, tira o foco, as coisas que você está fazendo, o trem está tocando. É muita coisa. Deixa esse trem de lado. Então, irmãos, mas o que é isso, irmão? Pode ou não pode? Não é isso, irmão. Não estou falando para ninguém parar de usar celular. Eu estou dizendo para os irmãos, olha, na minha visão, no meu trabalho, para a minha vida, para a minha busca com Deus, essa semana eu resolvi usar menos o celular. É só isso, irmão. Não estamos falando de regra, de pode, não pode. Nós estamos falando de servir melhor a Deus, na minha concepção, na minha consciência, e cada um analisa a sua. Irmãos, textos do apóstolo Paulo não são fáceis de entender. A turma torce tudo, vira uma bagunça, o que o mandato está falando. O cara já vem aqui e fala que não precisa guardar o sábado, que não tem que guardar os mandamentos, pode matar, pode roubar. Vira uma salada, pode comer de tudo. Irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E nós, irmãos, precisamos ter claro esses três estágios aqui que eu estou comentando com os irmãos. Né? Tem o pecador, irmão, tem aquela pessoa que está lá atrás. Ele lá, irmão, ele está precisando da lei. Para essa pessoa aqui, irmão, nós temos que falar da lei. E para essa pessoa que está mergulhada na lei, nós temos que falar da graça. E para a pessoa que está na graça, irmão, tudo que ela quer é agradar a Deus, fazer o melhor para Deus, saber que Deus está aprovando o que ela faz e deitar e dormir com a consciência tranquila. É isso. É esse o caminho, é essa a mensagem do apóstolo Paulo em Romanos, especialmente Romanos 14. Nós, irmãos, temos que ter a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor para Deus, o melhor ao nosso alcance. Aquilo, irmão, a compreensão que nós chegamos, nós estamos fazendo o nosso melhor para agradar o Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos pedir para Deus, né, nos dar sempre essa direção para nós agradarmos o Senhor com as nossas atitudes e não sermos desaprovados pela nossa consciência. Vamos falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que toca o nosso coração. E obrigado, Senhor, pela nova aliança em Cristo Jesus, que nos trouxe, ó Pai, a valorização, ó Pai, da nossa capacidade, da nossa consciência, a valorização, meu Deus, do nosso desejo, ó Pai, de te servir, de fazer a Tua vontade. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor nos abençoe cada dia mais, ó Deus, que a Tua graça possa produzir em nosso coração, meu Deus, um sentimento de gratidão que nos leve, ó Deus, à obediência, não pelo medo da punição, não, ó Pai, temendo um castigo, ó Pai, mas sim querendo agradar o Senhor, buscando, ó Deus, fazer o nosso melhor,
buscando, meu Deus, esse papel de filhos, ó Pai, daquele, meu Pai, que obedece por gratidão, que obedece, meu Deus, por fazer parte da família, segue as regras da casa, ó Pai. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor nos ilumine, ó Pai, para que nós tenhamos essa sabedoria, meu Deus, de fazer o que te agrada, de buscar aquilo, meu Deus, que é conforme a tua palavra, de fazer, meu Deus, aquilo que realmente, ó Deus, está de acordo, meu Deus, com a tua vontade, para que nós possamos santificar a nossa vida, para que nós possamos ter uma consciência tranquila, para que nós possamos, meu Deus, saber que estamos também encaminhando a nossa família, meu Deus, nossos filhos, nossos netos, meu Deus, também no caminho que te agrada, para que nós possamos dar bom exemplo, ó Deus, nos lugares que nós convivemos, para que as pessoas, ó Deus, quando nos perguntarem se a nossa religião permite, não permite, nós possamos, ó Deus, dizer, meu Deus, aquilo que vem da lei, em primeiro lugar, buscando corrigir a vida do perdido, e depois, ó Deus, apresentar a graça, ó Pai, que nos convida, ó Pai, a viver em santidade, em retidão, meu Deus, por amor, conviver contigo, meu Deus, sabendo, meu Pai, que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Pai amoroso, e que nós podemos, meu Deus, conviver na tua casa, desde já, meu Deus, habitando lugares celestiais, e mais tarde, meu Deus, podemos fazer parte do reino. Oramos, meu Deus, para que o Senhor santifique a nossa vida, meu Deus. Nos ajuda, Pai, em cada leitura da palavra, que nós possamos ver pontos de melhoria, situações, meu Deus, que nós possamos melhorar cada dia mais, sermos mais fiéis, mais santos, meu Deus, buscar cada dia mais obedecer melhor a tua palavra, sempre, meu Deus, com esse sentimento de gratidão, sempre, meu Deus, sabendo que Cristo é quem nos santifica, quem nos limpa, quem nos purifica, e que nós possamos, meu Deus, andar em santidade, ó Pai, de consciência limpa, aguardando a volta do Senhor Jesus. Ajuda, meu Deus, todos nós, ó Pai, a andar no teu caminho, a fazer a tua vontade e a sermos, meu Deus, filhos da graça, ó Pai, de gente que ama o Senhor e faz a tua vontade por amor. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Chegamos, irmãos, ao final de mais um culto e vamos nos pedir com a bênção de Deus. E diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Encerrado o nosso culto, em nome do Senhor Jesus, paz seja convosco.